Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Eu sou Roseli Jimenez e com Cielo Festino coordenamos este grupo que é representado por vários docentes da Universidade Paulista, Unip, num convênio com o CNPq, e que inclui também a participação de estudantes. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e, se gostar do material, dê um like, deixe comentários, aproveite para dar uma olhadinha no material que está aqui em nosso canal. Vimos apresentando ao longo, não é, de semanas narrativas de vida que são pertencentes a alguns estados brasileiros, as narrativas de vida dos diferentes Brasis. E, bem, com essa paisagem exuberante do Parque Nacional, não é, dos Lençóis Maranhenses, eu hoje começo falando do estado do Maranhão. Bem, ele está localizado ao nordeste, um tanto ao norte do país, não é? E já houve tempo em que o Maranhão estava pertencente ao estado do Piauí. Durante muito tempo, não é? Ainda no período pré-colonização, o Maranhão esteve envolvido, invadido por franceses e holandeses. Apenas no século XIX, em 1823, é que Portugal realmente conquistou o Maranhão e o Maranhão também se tornou uma colônia portuguesa, entre outros estados brasileiros. Há uma curiosidade sobre a origem do nome Maranhão. Dizem que tem origem tupi, em Mar Anhã, que literalmente seria o mar que corre. E dizem também que os indígenas haviam dado esse nome, Maranhão, Maranhão, ao rio Amazonas. Faz todo sentido, né? E, claro, os primeiros habitantes do Maranhão eram indígenas, tupis e gês. Ainda há alguns grupos remanescentes predominantes dos grupos linguísticos macro-G e macro-tupi. Bom, dizem também que no Maranhão se fala o melhor português. Há muita controvérsia, mas, não é? Há, de fato, entre os seus habitantes um sotaque diferenciado, talvez por conta desse tempo em que o Estado ficou à parte dos demais brasileiros e, com certeza, pela íntima convivência com portugueses que lá permaneceram. Nós também sabemos, eu já comentei aqui em outros vídeos, falando, por exemplo, da Bahia, não é? E o estado do Maranhão também passou por isso, com enorme tráfico de negros vindos do Daomé, de Gana e de Togo. E estas marcas, não é, indígenas e de povos africanos se vê até o nosso contemporâneo. Bom, o Maranhão tem em São Luís uma capital não só de grande polo turístico, mas de grande elemento cultural, né? Tanto que conserva ainda algumas, digamos, memórias dos tempos coloniais. Mas quase sempre, quando pensamos no Maranhão, voltamos para a questão turística, que se encontra no Parque Nacional da Chapada das Mesas e
grandiosamente marcado, como vocês veem aí na imagem, pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Eu costumo dizer que nesse Parque dos Lençóis há uma lagoa para cada um, né? Por mais turistas presentes na região, o que nem sempre é muito recomendável, não é? De qualquer forma, quem vai aos Lençóis pode encontrar inúmeras lagoas, não é? Quase que privadas, por isso eu disse uma lagoa para cada um. Bom, como sempre aqui no canal, a gente busca saber um pouquinho no estado se há narrativas de vida, no sentido aqui trabalhado pelo grupo de pesquisa, recomendo passarem, não é, pelo canal, num dos primeiros vídeos em que a professora Cielo Festino explica o que é narrativa de vida. Mas nós encontramos um trabalho de Elisete Santos Abreu, da Unicinos, em que ela apanhou histórias de vida de mulheres negras, todas professoras nas cidades de Caxias e São Luís do Maranhão. A pesquisa, não é, constituiu um exercício de observação de narrativa de 5 mulheres negras professoras dessas duas cidades, não é? E, de uma certa maneira, o recorte é a prática pedagógica dessas professoras. E, de qualquer maneira, não é? A narrativa buscou coletar histórias de vida, não é? Que se tornaram categorias de análise da infância, da escolarização, da formação, atuação profissional por meio de narrativas. O objetivo era perceber, não é, as aprendizagens de formação adquiridas, não é, na atuação profissional, assim como também a abordagem de gênero com um enfoque feminista e de raça para uma análise interpretativa, né? Muito interessante. Então, vocês podem buscar e saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. Histórias de vida de mulheres negras, professoras nas cidades de Caxias e São Luís do Maranhão, de Elisete Santos Abreu, um trabalho feito na Unicinos. Há também um outro trabalho de Gleidson de Castro Oliveira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que trabalha narrativas de histórias ou de história de vida de Deusuíla Machado, uma anciã indígena do povo. Bom, esse texto mostra narrativas da história de vida da anciã indígena, que era bisavó do autor, não é? Anapuru Muipurá, do Maranhão, e cujo povo acabou extinto pelo Estado. Um silenciamento fruto do processo de colonização. Foram feitas algumas entrevistas, não é? E essa personagem conta a história da família, o lugar onde nasceu e viveu, e vive até hoje, não é? Essa personagem tem hoje 81 anos. Então, ela, com o bastão na mão, diz que vai cavacar, não é? Histórias. Cavacar aqui, lembrando uma palavra usada na lavoura para designar o ato de fazer fendas na terra para semear. Uma expressão que possibilita, não é, construir o quanto suas memórias dessa mulher foram vivenciadas ao longo da vida. Então, por meio da biografia da bisavó, esse processo de silenciamento e resistência do povo Anapuru Muipurá, na região do Baixo Parnaíba Maranhense, onde nasceu e vive a Deusuíla,
não é? São trabalhadas memórias, pertencimento, retomada ancestral, Anapuru Muipurá. Então, o trabalho Narrativas de História de Vida de Deusuíla Machado, anciã indígena do povo, de Gleidson de Castro Oliveira. Um trabalho muito, muito importante. Bom, dissemos aqui que há uma lenda no Maranhão, né, de que lá se fala o melhor português. Tanto que o estado é considerado a Atenas brasileira. E há um fundo de verdade quando pensamos quantos escritores foram maranhenses, né? Então, Gonçalves Dias, talvez o nome mais reconhecido, Maria Firmina dos Reis, que agora tem sido retomada no discurso anti-escravatura, não é? E ela foi, de fato, a primeira escritora mulher a falar sobre o tema. Aloísio de Azevedo, com seu cortiço, embora não exatamente retratando o Maranhão, Graça Aranha, pré-modernista, né? Sousa Andrade, um escritor muitas vezes esquecido, embora tenha sido revivido pelos poetas Augusto Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, não é? E o cordel, grande versão da literatura maranhense, expressa por Catulo da Paixão cearense, Viriato Correia, não é, que escreveu muito sobre Jecas Tatu, mais ou menos na linha de Monteiro Lobato, Ferreira Goulart, não é, um dos grandes expoentes dessa literatura e que trabalhou com uma poesia concretista, depois neoconcretista. Citei alguns, sempre vamos esquecer outros, porque, como eu disse, não é? O Maranhão é grande palco da literatura brasileira de todo o período em que o Estado existe. Mas aqui eu fiquei pensando numa das marcas, não é, que se apresenta no grande lençol maranhense. E essa marca são as areias. Então eu me pergunto, essas areias que se movem, que a cada dia estão em algum lugar diferente, tanto é que é, é praticamente uma aventura bastante perigosa andar pelos lençóis, pelas dunas que circundam esses lençóis. Por quê? É preciso muita experiência, porque essas areias, elas contam histórias, há narrativas de vida ali do que existe, do que já existiu, do que está acobertado por essas imensas dunas, não é? O que será que contam as lagoas e as dunas dos lençóis maranhenses? Há uma experiência muito interessante que virou filme, Casa de Areia, um filme de 2005, é um drama dirigido por Andrusha Waddington, que reuniu, vejam só, imperdível, né? Procurem assistir a esse filme. Reuniu duas grandes atrizes, não é? Fernanda Montenegro e sua filha Fernanda Torres, que pela primeira vez nesse filme trabalham numa longa-metragem. Bom, a narrativa se passa em 1910, quando o português Vasco, interpretado por Rui Guerra, leva sua esposa grávida, Áurea Fernanda Torres, e a mãe dela, Dona Maria Fernanda Montenegro, para terras férteis compradas recentemente por ele. Bom, o sonho se torna pesadelo e quem já esteve naquelas dunas pode imaginar isso, não é? Porque eles percebem que o lugar é inóspito,
rodeado por areia por todos os lados, e os ventos levam a cada amanhecer a uma paisagem diferente, até o ponto em que não se reconhece mais o lugar em que se está pisando. Um acidente fatal mata Vasco, o português, o marido, não é? E Áurea e a mãe tentam sobreviver numa casa de madeira que a qualquer momento está prestes a ser soterrada pelas dunas. Então, uma narrativa que pode desaparecer. Um personagem, Massu, que em épocas diferentes é interpretado por dois cantores, né? Seu Jorge e Luiz Melodia. Então, este homem, Massu, que nunca deixou o local, acaba ajudando a família, levando comida, né? Ajudando da maneira que pode, que podia, né? E essa narrativa fílmica foi gravada no município de Santo Amaro, e juntos, Santo Amaro e Barreirinhas formam esse grande conjunto do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Nesse sentido, esse filme conta uma narrativa de vida dessa família, uma narrativa que é, digamos assim, engolida pelas dunas, e até hoje, quem visita os Lençóis Maranhenses reconhece esse ponto turístico um pouco intuitivo, porque ele também ficou um tanto perdido no tempo e no espaço. De qualquer forma, é para pensar que neste imenso Brasil, nesse estado lindo do Maranhão, há dunas, lagoas encantadoras, perigosas, que fazem surgir diariamente narrativas de vida, ao mesmo tempo fazem com que elas desapareçam, não é? É uma pena. As dunas podem desaparecer, as lagoas poderão secar e nós perderemos esta beleza natural. Cuidemos do Brasil, não é? O antropoceno está nos dizendo que é o momento de olhar para a natureza, como já disse Ailton Krenak contando, não é, em um dos seus livros, que uma mulher indígena conversava com uma pedra. A pedra era sua irmã. Pensemos nisso, esses lençóis, né? Essas dunas, essas lagoas, esses maravilhosos estados que primam pela natureza, são nossos parentes, são nossos irmãos, precisam ser cuidados. Eu fico por aqui e recomendo mais uma vez que passem pelo canal, visitem os estados brasileiros. Logo mais Brasil. Até!